Noir Philauteria. Habeas Verbum. Faladoria! Hoje aqui é a nossa edição de Habeas Verbum. Estamos recebendo aqui uma advogada, a doutora Odaleia Santiago Parisi. Ela que é advogada, pós-graduada em processo civil e especialista em direito imobiliário, né? A doutora trabalha numa imobiliária, né? Eu sou responsável pelo departamento jurídico da Prática. Pode trazer mais pertinho aqui o Sou microfone. responsável pelo departamento jurídico da Prática e atuo como advogada, né? E além de ser responsável pelo departamento jurídico, também, se a pessoa quiser contratar para serviços Eu fora da atuo, prática, sim, eu como também advogada. tanto na parte de documentação, como na parte, se precisar de um processo também. Sim, atuo como advogada no que for necessário. Colocou os contatos dela aí, Gu? Aí, ó. Legal. E a doutora é responsável também pelo departamento jurídico da Practical, né? Sim. A Practical é uma imobiliária já com 10 anos. Põe o... Não, tem mais de 30 anos 30, a Prática. 30. Eu errei. Desculpa. 30 anos de atuação, né? Atua em várias áreas aí, né? É bem tradicional lá no Campo Belo, na Zona Sul de modo geral. Locação, Locação, compra, venda, incorporação. Incorporação. Exatamente. O lançamento é só próprio ou se outra construtora quiser contratar para fazer lançamento, faz também? Não, fazemos lançamento sim, mas a gente participa de incorporações, especialmente com a consultora Braco. Consultora Braco. Aí faz o Bem lançamento. tradicional, é uma consultora boutique e trabalhamos sim com incorporação imobiliária. Legal. Mas a doutora veio aqui hoje para a gente falar de um tema interessante, que eu gosto muito de falar sobre isso, que é a compra e venda de imóveis, né? Que às vezes as pessoas, acho que a grande maioria das pessoas não tem uma noção do quão trabalhoso é e do cuidado que a gente tem que ter ao comprar um imóvel, né? Pois é, Pedro, realmente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que levar isso muito a sério, é uma questão muito séria. Às vezes o dinheiro de uma compra de um imóvel é o dinheiro de uma vida inteira, né? E a pessoa às vezes corre risco de, com toda a boa fé, né? De perder numa transação que não foi bem cuidada, que não foi bem feita, perdeu o imóvel, né? Perdeu o dinheiro de uma vida inteira às vezes, né? Então realmente é muito importante esse cuidado na hora da compra do imóvel. Tá. E aí eu começo a imaginar o seguinte, que a pessoa que está assistindo, ouvindo a gente agora, está pensando, poxa vida, mas como assim, né? Eu não vou comprar imóvel de qualquer jeito, eu vou num cartório, vou comprar com escritura, tudo direitinho. Mas não é só isso, né? Não é só a escritura, né, Pedro? A escritura é a parte importante, é o título que vai te levar até a propriedade, mas tem uma série de coisas anteriores a isso, né? Tem uma série de coisas que não é competência do cartório também dizer para você se você está correndo risco, se você não está. Se o cartório vê algumas coisas básicas que compete a ele, mas tem coisas muito importantes que diz respeito à documentação imobiliária que você precisa averiguar. Em especial, a matrícula do imóvel, né? Eu tenho como documento principal, mas tem muitos outros documentos que precisam ser vistos e que, às vezes, a pessoa não toma esse cuidado, né? E muitas vezes nem por má fé do vendedor, né? Exatamente. Muitas vezes o vendedor está numa situação complicada, está se desfazendo do imóvel porque precisa, mas essa situação complicada dele pode gerar um problema para o comprador. Sem dúvida, né? sem dúvida. E outras, quando você está lidando com uma intermediadora séria, se você está lidando com uma imobiliária séria, a prática, por exemplo, a gente toma todos esses cuidados, tanto com o comprador quanto com o vendedor, e coloca muito claro essas situações, né? Se existe algum risco, o que acontece, a documentação que tem que ser sondada e pedida, isso a gente faz lá. Mas algumas vezes, às vezes a pessoa está comprando direto, às vezes a gente está comprando com alguém que não está completamente preparado pela transação, quer dizer, às vezes nem é tanta má fé, às vezes pode ser uma ingenuidade, pode ser uma falta de perícia com relação ao que está fazendo, né? Então, tem profissionais e profissionais.
Então, às vezes, a pessoa está levando esse risco e já vi muita gente perdendo. Infelizmente, já vi muita gente perdendo o imóvel que comprou com toda boa fé, com toda boa intenção, que pagou por ele, mas infelizmente acontece. Esses cuidados são essenciais, não tem como. Então vamos lá. Vamos falar do documento que eu acredito que seja o documento mais importante de um imóvel, que é a matrícula. Sem dúvida. O que é a matrícula? É um histórico de toda a vida do imóvel. Eu costumo Resumindo, é isso, costumo até brincar que a matrícula é como se você fizer um paralelo, não vou ficar no juridiquês aqui querendo dar uma aula de direito, né? A matrícula eu vejo como se fosse a nossa certidão de nascimento, então, a certidão de nascimento do imóvel. E mais ainda, ela traz com ela todo o histórico do imóvel. Então, ela começa junto com o nascimento do imóvel, ela nasce junto com o imóvel, né? E ela vem trazendo todo o histórico. Então, já logo de início, ela qualifica. Coisa que eu acho assim, que é de uma lisura, de uma transparência tão grande na matrícula que ela nunca volta. Ela tem um histórico gradativo, Nunca. né? Então, ela começa com o nascimento do imóvel. Mas eu digo assim, se por um acaso registrou alguma coisa lá que o cara errou uma vírgula, ele não vai apagar aquilo. Não tem como. Ele vai colocar mais um registro para dizer assim, olha, desculpa, no último registro eu errei a vírgula. Isso eu acho fantástico, porque não tem como você ter uma não coisa... tem como ter uma fraude, né? Exatamente. Então, o que acontece? Ela inicia com toda a especificação, com toda a qualificação do imóvel, né? Então, você sabe tudo que tem sobre o imóvel, e daí ela vem tratando todo o histórico desse imóvel naquilo que compete. Então, os proprietários do imóvel, as alterações que vão gerar alguma consequência com relação ao imóvel. O João comprou solteiro. Exatamente. Aí o João casou. Vai lá, aí consta na matrícula o casamento. Mudou o nome da rua. A rua tinha um nome e passou a ter outro. Vai constar na matrícula a alteração desse nome. Então, esse histórico vem acompanhando. Morreu. Exatamente. O filho herdou. Tudo isso que é uma transferência de propriedade também. Não a gente não tem a transferência da propriedade só com a compra e venda. A gente tem a transferência da propriedade pela partilha, pela sucessão, né? E por aluvião. Cadê o meu professor agora para ver que eu lembrei? Tem um aluvião. Então, a matrícula ela é o mais importante, mas ela não é o único documento que tenha que ser analisado. Tenho como principal, tenho como mais importante. Né? E tem muita gente que pensa que o documento mais importante é a escritura. Tem sim, óbvio, que a escritura é importante. Ela é o título. Pública do tabelião, tudo mas mais, você né? já deve ter ouvido. Só é dono quem registra. Quem não registra não é dono. Então, o que acontece? Quando você tem a escritura, você tem que levar a registro essa escritura para que você tenha a sua propriedade consolidada, né? Você torna até pública a sua propriedade. Inclusive, se existe uma má-fé, vamos dizer, tem uma pessoa com interesse em vender, vende para 3 pessoas. Escriturar, se eu vou no cartório de notas, eu posso ir, sei lá, em 3 cartórios de notas e fazer escritura para o Pedro, para a Maria, para o João. A base de informação Exatamente. do escrevente do tabelião vai ser a matrícula. E vamos dizer o seguinte, eu fui uma pessoa que quis fraudar, que teve como vendido o mesmo imóvel para vários compradores, né? Vamos dizer, tem 3 compradores com uma escritura. Aquele que for primeiro no registro e registrar primeiro. Não é quem passou a escritura primeiro, registrar primeiro. Exatamente. Então, assim, é muito importante o registro. Né? Não estou dizendo que as pessoas vão fazer isso, mas na prática o importante é que você faça o registro para consolidar e ter a tranquilidade e a garantia da sua propriedade. Né? Você sabe que eu trabalhei com um advogado, o Dr. José Carlos Lazzaretti. E ele contava uma história que ele trabalhou na Lopes, se eu não me engano. Podia falar esse nome, Lopes, não? Aí você que sabe. E ele falou que enquanto trabalhava nessa imobiliária, entrou um cara vendendo um imóvel, sabe, aqui de ouro, assim. Um negócio, olha, na Travessa da Paulista, um terreno. Assinava uma promessa de venda e compra, recebia um sinal. Aí saía daquela imobiliária, entrava na próxima, vendia de novo. Entrava na próxima, vendia. Só que ele não contava que
os advogados das imobiliárias se conheciam. Escuta, você comprou um terreno assim? Comprei. Reuniram todos, isso o doutor Lazarete contou pra gente lá quando trabalhava junto. Juntaram todos os advogados, marcaram a reunião com ele numa imobiliária, só que quando ele chegou lá estavam todos. Olha, Falou, é o seguinte, que bom, né? é o seguinte, Pelo menos nesse você vendeu caso. pra todo mundo aqui, nós vamos ter que entrar num acordo. Aí resolveu. Que bom, que bom. É bom, você tem um caso que tem vamos dizer, um final feliz, né? Mas, infelizmente, eu já vi alguns casos que a situação da pessoa fica séria, em vários aspectos. E outra, a gente vai ficando um tempo nessa área, você vai começando a sentir umas percepções, tem algumas coisas que falam mais do que aquilo propriamente. Você vai pegando, como qualquer área, né? A gente pega, como se diz, algumas manhas que você começa a ligar aquela luzinha do alarme, presta atenção nisso, tem alguma coisa estranha. Então, tem coisas que você começa a observar mais e começa a te chamar a atenção quando você está cuidando de uma transação. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu pego uma matrícula que tem uma compra e uma venda sucessiva assim, muito perto, muito rápido, aquilo chama atenção. Por que comprou e logo vendeu? Ninguém troca de chama imóvel igual troca de roupa, né? Pode acontecer, sei lá, eu comprei, deu alguma coisa errada na minha vida, mudou alguma coisa, né? Pode Mas sim mudar os planos. é uma exceção, Mas né? você tem que avaliar, você tem que olhar aquilo. Então, chama atenção. Às vezes, uma compra e venda para pessoas do mesmo sobrenome, passou de uma não, pessoa da isso- família para outra pessoa da família. Às vezes tem alguma coisa por trás disso. Não estou dizendo que isso é uma regra. Estou dizendo que tem coisas, isso como várias outras, que nos chamam a atenção e te observa isso, verifica isso, Vai entendeu? atrás, E né? vai chamar a atenção do que investiga está direitinho acontecendo. que pode ter um problema aí. É isso mesmo, é isso mesmo. E uma coisa, eu acho que o mais básico que a gente pode falar, que eu acho que muitas pessoas não têm conhecimento disso, eu vou tentar colocar em palavras claras assim e fáceis de fácil entendimento. Vamos supor, o Pedro tem uma casa, né? Uhum. Só que eu tô devendo dinheiro para Deus e o mundo. Tô devendo dinheiro pro Itaú, pro Bradesco, pro Santander, tá todo mundo. Aí eu falo assim, se eu ficar com essa casa aqui, o banco vai vir aqui e vai me tomar essa casa, vai leiloar essa casa para eu pagar minha dívida pro banco. Eu vou vender a minha casa, porque eu sou muito esperto, sou brasileiro, não desisto nunca. Vou vender minha casa para a doutora Odaléia. Vou pegar o dinheiro, vou esconder embaixo do colchão. E aí eu não perco nada. Fico devendo pro banco, o banco não recebe e tá tudo certo. É aí que mora o perigo, né? E um dos riscos, né? O que a gente chama da fraude ao credor ou da fraude à execução, que pode acontecer, é o que você tem que avaliar. Eu não estou dizendo que a pessoa que tem dívida não possa vender o imóvel. Pode, não só pode, como deve. Às vezes a pessoa... Isso, às vezes é o meio da pessoa resolver a vida dela. Então, ela tem todo o direito de fazer a venda de um imóvel dela para resolver isso. Mas o que a gente trata nesse ponto é a questão da insolvência. Quando você tem mais dívida do que imóvel, aí você começa a levar um risco para aquele que vai comprar o seu imóvel, né? Porque quando você pega o dinheiro do imóvel e quita as suas dívidas, acabou. Está acabada a situação, né? Mas então, eu falei. muitas vezes as pessoas fazem isso, eu vou, né? E vou vender para resolver minha vida, para colocar minha vida em dia, perfeito. É isso mesmo, né? Agora, tem a pessoa que quer vender, mas não quer colocar a sua vida em dia, não quer colocar. Então, quer guardar embaixo do colchão, quer fugir para Miami. Exatamente. E nessa transação é que você tem que ter, se você não se acha em condições profissionais suficientes de cuidar deste processo, você tem que ter alguém que te ajude a resolver isso, porque existe um caminho de você conseguir concluir essa transação com segurança e concluir a negociação sem nenhum risco para você. Mas tem que seguir alguns trâmites que não dá para você falhar, né? E não dá também para você correr risco. Não pode, infelizmente, não pode ficar só na base da confiança.
né? Então você tem que tomar esses cuidados. E o cuidado, Porque eu acho muitas que o vezes é igual a gente principal, falou no né, começo. é inclusive você ter certeza que a pessoa tem mais imóvel do que dívida, né? Porque se eu devo 2 milhões e meu imóvel vale 1 milhão, eu também já estou numa condição de insolvência. Quer dizer, quem comprar, mesmo que eu comece a pagar minhas contas, está levando algum risco. Então tem que tomar Mas alguns às cuidados vezes, aí. não é nem questão de confiança, porque às vezes a pessoa que está vendendo também não está de má fé. Às vezes a pessoa que está vendendo não sabe tem isso disso, ela também. está vendendo, fala, meu, Tem eu vou isso vender também. para fulano, Tem eu não isso vou, também. não imagina que está prejudicando uma pessoa. E Imagina a que... pessoa às vezes fala assim, Pedro, que é uma realidade. Ah, não, mas se isso aconteceu, eu vou atrás dele para cobrar dele Como, porque ele gente? me vendeu. Você Não, até pode é ir direito, atrás e mas... pode cobrar dele. Mas você já viu aquela história? É, ganha, mas não leva? Então, Uhum. você vai atrás de uma pessoa que não tem nada, que você vai O cara já tá cobrar ferrado na vida, falar o português, claro. você vai Ele ganhar, vai mas não tirar vai o quê levar. Ou dele? seja, você fica numa situação Uma bela de realmente uma complicada. Então sentença para pendurar na parede, né? você vê que tem mesmo que cuidar, né? Tem mesmo que tomar os cuidados. Não adianta. Tem que tomar esses Então o cuidados. melhor caminho, como dizia aquele adesivo da UAB, não sei se existe ainda, né? Consulte sempre um advogado. Eu creio. Ou trabalhe com um profissional que realmente esteja habilitado àquilo, uma empresa que te dê o suporte correto, que faça um trabalho sério, que você tenha certeza disso. E se tiver dúvida, realmente precisa contratar um advogado. É melhor você contratar um advogado do que ter uma dor de cabeça terrível amanhã. Porque essa contratação de advogado posterior é uma coisa muito danosa, muito mais pesada, muito mais complicada e difícil para a pessoa. Sabe que né? eu aprendi uma coisa com uma pessoa, um senhor que eu trabalhei com ele? Ele era um dos sócios de uma empresa onde eu trabalhei e ele tinha uma máxima que ele usava, não sei de onde veio isso, mas ele usava isso e ele tinha toda a razão. Ele falava assim, ele olhava pra gente e falava assim, ó, o primeiro prejuízo é o menor. É verdade. Você vai comprar um imóvel, gasta com advogado, gasta com documentação, faz toda... Vai ser caro? Vai ser caro, não vai ser barato. Mas não é tão caro assim não, viu, Pedro? Mas, E eu te digo assim, o preventivo é sempre melhor do que o contencioso. Exatamente. Sempre, Exatamente. sempre. Você vai gastar esse dinheiro, mas se depois você decidir não comprar aquele imóvel, você vai dar graças a Deus por ter gastado. E olha, eu acho que não tem preço dormir em paz, sabe? Eu acho que Exatamente. dormir em paz é o Que é melhor se você caminho. realmente, se você é um dinheiro considerável que você gasta com certidão, com honorários, com tudo. Mas se você for comparar isso, se você for ver o percentual desse dinheiro que você gasta com o valor do imóvel... E hoje, percentual Pedro, muito as pequeno. certidões elas não são caras, as que tem que pagar, Acho que só a tem que certidão de custar, protesto né? precisa pagar, E hoje eu acho nem que o protesto é o mais importante, que o protesto hoje, se você fizer uma consulta cadastral, né, Serasa, por exemplo, você consegue consultar o protesto, você tem consultas na internet que mostram o protesto do país inteiro, a certidão de protesto vai te mostrar, por exemplo, São Paulo, e são 10 cartórios, né, então você vai gastar... Isso é 10 cartórios em São Paulo. Isso. Então, assim, nem é acho importante. que essa seja a mais importante. Mas Tem se- certidões é. até mais importantes. Óbvio, você vai ter que ver isso também. Mas ela não diria que seria a mais importante. E você, hoje, boa parte delas a gente consegue na internet, sem um custo, né? Mas elas têm que ser consultadas. Você tem que saber quais você deve consultar. E vai de acordo com cada negócio. Cada negócio traz um parâmetro para você do que caminho você vai seguir. Agora, vamos lembrar que tem muitas pessoas que estão ouvindo que não estudaram, não fizeram a faculdade de Direito. Por que a gente está falando essa palavra certidão, certidão? É verdade. A certidão, o que é? Você vai... É um documento, né, que te dá uma relação de processos, por exemplo, daquela pessoa. Na realidade, nós começamos a falar aí da matrícula, que é o documento principal do imóvel, passamos para o seu comentário das dívidas, que pode gerar uma fraude ao credor e fraude à execução, e como que a gente constata essa fraude ao credor, a fraude à execução? Olhando alguns documentos, que a gente chama de certidões, né? E avaliando como que está a situação dessas certidões, né? Essas certidões, preferencialmente, têm que ser negativas. O que significa negativa? Significa que não consta nenhum apontamento nela. Que não tem nenhum processo. Isso, né? Que a pessoa pode pensar o contrário, ela tem que ser positiva, Tem que né? ser olha a que palavra
mas a minha certidão é positiva. Nesse caso, ela não é Não é bom, né? Agora, não significa que se a certidão também vier positiva, você tem um Sim. problema. Você tem que avaliar o que tem naquela certidão e se aquilo te Sim, gera representa um risco. algum problema, entendeu? Você vai, por exemplo, você vai tirar uma certidão do Pedro. Você vai entrar lá no site do TJ, do Tribunal de Justiça, vai colocar nos dados lá, vai aparecer a certidão de ações cíveis, por exemplo. Por exemplo. Pode ser que tenha um processo lá. Aí você vai avaliar qual o valor de uma eventual condenação, se isso pode gerar uma fraude estando vendendo um imóvel ou não. Aí você tem que pensar em ação cível, né? Tem ação. Acho que o trabalhista é o mais perigoso, né? E hoje esse emaranhado deixa a pessoa muito confusa, porque são muitas certidões. Processo físico. Hoje ainda está tendo certidões que vêm com processo físico e com processo eletrônico, ou seja, você pensou que pegou uma certidão, não, já está resolvida essa certidão civil. Não, não está, porque tem ainda a eletrônica. Tem os processos em andamento que estão em tramitação e tem o processo de execução, que já é depois de uma condenação. Então, assim, tudo isso para a pessoa que vai comprar, que principalmente não é da área, tudo isso vira um monstro. De fato, para o meu dia a dia, isso é simples, é fácil, mas para a pessoa que não é da área, isso vira realmente um monstro. Fica complicado da pessoa conseguir ter certeza e ter tranquilidade de seguir em frente e saber que não está correndo nenhum risco, entendeu? Exatamente. Né? E a gente estava falando das certidões, que não é nenhum bicho de sete cabeças também, né? Você tem que saber direitinho. Mas uma coisa que eu acho interessante, que isso quem falou isso para mim eu guardei, foi um professor meu, que ele me deu aula de direito das coisas. Ele era o sobrenome dele era Chang. Não lembro exatamente, não lembro o primeiro nome. Mas ele falou assim, você vai comprar um imóvel, você analisa onde a pessoa mora. E, por exemplo, se eu vou comprar um imóvel do João, onde é que é o imóvel? O imóvel é em São Paulo? O imóvel é em São Paulo. Então eu vou tirar a certidão de São Paulo. Mas o João mora no Rio de Janeiro. Na realidade, você tem que levar em consideração onde a pessoa mora e tem que levar em consideração também onde o imóvel está, que pode não ser a mesma coisa, né? O ideal é tirar a certidão dos dois, né? Você falou de professor, tinha um professor da pós-graduação que, no ponto de vista dele, ele era desembargador. E, no ponto de vista dele, tinha que tirar do Brasil inteiro, quer dizer, viraria uma coisa insana. Você já imaginou você tirando certidões do Brasil inteiro? Mas era o ponto de vista dele, tinha que tirar do Brasil inteiro. Então, isso não é inviável, completamente inviável. Concordo. Mas a gente tem que ter um bom senso. Então, tem coisas que você avalia. Até o CPF da pessoa, não sei se você sabe, mas tem um dígito no CPF que te indica de onde esse CPF foi tirado. Então, até o número do CPF da pessoa pode te dar algumas indicações. Eu vou fazer todo mundo que está assistindo agora pegar o CPF para olhar. Você mora em São Paulo? Seu CPF termina com 8. Fora os últimos dois tira o dígitos, né? O último número antes do dígito é de São Paulo? É 8. Tá, vai todo mundo olhar mesmo. Então, assim, é o que eu estou falando para você. Você vai começando a ter algumas coisas, porque ninguém vai conseguir tirar, vai ser viável, e você vai acabar de tirar isso, você vai ter que começar de novo. Então, tem que ter também bom senso para poder fazer uma negociação, né? Uma vez eu aconselhei uma pessoa que estava comprando um imóvel que os vendedores, sabe aquela conversa da mesa da imobiliária ali e tal? Os vendedores começaram, não sei se querer contar vantagem. Falaram, não, porque a gente tem uma pousada em São Sebastião. Entregou. Outra coisa, às vezes a pessoa fala, não, eu moro aqui. Tira a certidão lá de São Sebastião também. Às vezes a pessoa afirma, eu moro aqui. Aí você lê a matrícula, aí tá, com residência em... e é outro local. Então, hoje em dia tem tantos tudo meios. Isso, né? Tem os sites, né, que você paga lá uma consulta, tipo Serasa. Tem outros parecidos com o Serasa. No Serasa é o mais conhecido. Vários, que entrega a vida inteira.
Ah, esse fulano mora em tal lugar, ele tem essa empresa no nome dele, certidão de E empresa. tinha né? coisa que você conseguia até com mais facilidade, né? Hoje, com essa questão da lei, restringir Tal um dessa pouco. LGPD aí só vem pra É, atrapalhar. ela sabe? tem o lado bom, né? Quando a pessoa está mal intencionada e quer fazer alguma coisa errada, tem esse lado bom. Mas sempre tem dois lados, né, Pedro? A gente está sempre ganhando de um lado e perdendo do outro, né? Você já percebeu? Sempre ganha em algum ponto e perde em outro, né? Então a gente tem que balancear isso. E aí na comercialização você tem que ter esse bom senso aí e ajustar um meio termo para a pessoa pelo menos seguir tranquilo e dormir em paz, sabendo que está levando o imóvel e que não está levando um problema junto, né? Uhum. Mas, doutora, tem uma lei que fala que se o processo não tiver registrado na matrícula, não tem problema, eu posso comprar. Posso confiar nessa lei aí? Pois é, a gente fica numa situação O difícil Brasil quando é o país das leis. Meu Deus, Não quer quando o resolver cliente alguma vem coisa, falar faz com uma você, lei. como é que você explica essa situação, né? Então, tem uma lei, sim, de 2015, né? É o princípio da concentração dos atos na matrícula. Então, tem. Ela começou, na verdade, com a súmula 375, que é de 2009. Então, foi o primeiro passo com a intenção de facilitar a vida de quem vai comprar um imóvel, né? Então, você já imaginou, se você tivesse só que pegar a matrícula e analisar a matrícula e tá tranquilo para comprar, eu vejo que está tudo em ordem, eu vejo lá que tudo que aconteceu com aquele imóvel já está resolvido, sei lá, eventual alienação fiduciária já foi quitada. Então, eu analiso a matrícula e vejo que já está em condições de comprar e que não tem nenhum risco e não preciso ver mais documento nenhum. Seria perfeito, é um mundo perfeito, né? Então, eu acho que essa súmula foi o primeiro passo para isso, tá? Então, o tribunal teve decisões que levavam nesse sentido. Então, ótimo. Em 2015 veio essa lei, que dizia que teria que estar lá na matrícula. Vamos, né? Já que está caminhando para esse lado, Tá vamos ótimo. colocar Então, a na lei. intenção do legislador foi, eu Beleza, entendo que é agora facilitar a ficou situação. bom. Agora, Só que o que acontece? No mesmo ano, 2015, isso tem quase 10 anos, então já É, era para estar acontecendo, né? Nesse mesmo ano, 2015, nós temos também o Código de Processo Civil, né? que falou a mesma então, coisa. o que acontece? Claro, né, Deveria ter dito a mesma coisa. Como assim? Mas Como nós é que- temos no artigo 790, principalmente no inciso 4º, que contradiz o que isso está dizendo, né, da concentração. Então, vamos dizer assim, Ou seja- não pegou, não pegou, ou seja, ninguém confiou. A turma lá que fez o Código de Processo Civil falou assim, eu vou dizer agora o oposto do que eu disse antes. Na realidade, eles estavam tratando, né, dessa fraude à execução aí. E Pensou no outro lado, na esse verdade, né? artigo contradiz a situação da concentração dos atos na matrícula. Então, contradiz a outra legislação. Só para as Então, pessoas ninguém- entenderem. A gente tem Código Civil uma coisa, que é o que vai regular a relação entre as pessoas, e o Código de Processo Civil ele vai regular como o processo, no caso de uma ação judicial, no caso de você pôr a pessoa no pau, como é que vai funcionar o processo. Esse artigo 54 da Lei 13.097, que é de 2015, seria o ponto principal, né? Seria o ponto principal disso. E já o artigo do Código de Processo Civil, a maioria das pessoas entende que os dois não estão conversando. Realmente não faz muito sentido. Então, ninguém confiou nessa. Na E eu dúvida- acho que realmente não deve confiar. Para Não. você ter uma ideia, Pedro, primeiro que Não, já a gente tem não quase... tá comprando um pão na padaria, tá comprando um imóvel. Pois é. Não dá para... A gente está tentando evoluir nisso. Teve outra alteração em 2022, teve uma outra alteração agora em 24, seguindo nessa linha. Mas no a Código gente, de Processo para Civil. você ter uma ideia do quanto a gente não pode confiar nisso, já teve uma decisão, né, do mesmo tribunal este ano, né, no sentido contrário. Ou seja, uma pessoa perdeu um imóvel que tinha comprado, né, Na matrícula não tinha nada. não tinha nada na matrícula, não constava nenhum registro na matrícula, não foi que ele deixou de avaliar a situação da matrícula, a matrícula estava em perfeita ordem, se fosse levar em consideração isso, e ele perdeu o imóvel, essa pessoa perdeu o imóvel por causa de uma dívida de proprietário anterior, e nem foi da pessoa que vendeu para ele, olha para você ver, foi de anterior a isso.
Então, você vê o quão é importante avaliar a situação da matrícula, que às vezes você não tem que ver só a documentação de quem está vendendo para você. Dependendo do caso, Ué, você tem que ver não. também documentos de pessoas que antecederam Não, o doutora, vendedor. aí é demais pra minha cabeça. Não. Eu Pera um sinto pouco. muito em dizer isso, mas é real. Eu vou comprar um imóvel do José. Eu tenho que ver a certidão do José. Se o Pois José é. comprou do Joaquim, o que o Joaquim tem a ver Em com a tese, se história? a gente fosse levar em consideração a lei de 2015, a gente não precisaria ver nem do José, né? Se a Era gente só fosse virar a levar. matrícula. Então, olha como é confuso para a pessoa que vai comprar. Não, Existe uma lei dizendo isso. Só pra- Às vezes ela é acatada, às vezes ela não é acatada. E outra, nessa própria lei tem exceção. Quer dizer, a própria lei que diz isso traz exceções a isso. Então, você vê que até baseado na própria lei, você tem que tomar alguns cuidados, tá? Não, eu sinto muito em dizer, mas Continua não- como era, tira a certidão do mesmo jeito. eu espero que isso evolua, eu espero que isso mude, tá? Porque às vezes vira um emaranhado de coisa não, que porque você se a tem gente que pegar, por avaliar. Se você começar a pensar em desconsideração de personalidade jurídica, então tem uma série de coisas que você tem que avaliar. Mas, infelizmente, hoje não dá para contar só com o que está na matrícula, não dá mesmo. É a primeira coisa que você tem que avaliar, Sim, claro, analisar. o Se tiver lá, coração do então, negócio é a matrícula. mais ainda. Até porque é Mas, na matrícula que a gente vai ver o histórico de quem tem que pegar isso, certidões, infelizmente, né? A base não dá. O começo do processo é a matrícula. Não dá para ficar só aí. Mas só para as pessoas entenderem, o direito de ação, a pessoa tem 10 anos para poder reclamar algum prejuízo. Mas Não- trocando em miúdos é mais ou menos isso, né? Eu sei que não é tão simples assim. Não é exatamente assim. Existe um prazo aí de segurança. Se você for levar em consideração a Pauliana, a gente poderia falar em 3 anos aí, Tá. né? Então, você leva em consideração algumas coisas. Mas tem um prazo mínimo de segurança, né? Então, tem um prazo mínimo de segurança que você precisa avaliar, né? No meu entendimento, tem que dar uma avaliada em, no mínimo, 10 anos, tá? Dependendo pega- do caso, tem uma série de coisas. Sim, Depende muito da negociação. É diferente você tratar um negócio entre Odaléia e Pedro, você tratar um negócio entre uma incorporadora e o Pedro. Então, assim, tem uma série de coisas que você tem que levar em consideração, tá? Mas existe um período mínimo aí que a gente precisa tomar conta e tomar alguns cuidados para que não tenha uma dor de cabeça como essa. E é uma decisão hoje, Pedro, em 24. Quer dizer, ele mesmo está contradizendo o que foi decidido pelo tribunal. Então, está tomando um caminho inverso a isso. Então, olha a situação. Como é que você vai acatar essa lei tendo uma decisão nesse sentido hoje? Então, mas só para as pessoas entenderem, tem exceção, vai ter que ser analisado caso a caso, mas em regra, você vai pegar a matrícula, vai ver quem foi o proprietário do imóvel nos últimos 10 anos e vai ter que analisar a vida de todo mundo. Se tiver 10 proprietários, você vai ter que analisar os 10. Eu não vou ser assim tão categórica, porque isso não é matemático, Não, né? assim- Infelizmente, não é uma coisa assim, olha, você segue Claro, não. A pessoa que você vai comprar segue um essa imóvel, ela vai equação, contratar um advogado, ela não vai fazer isso. você segue essa equação aqui que vai dar certo, tá? Mas Não dá para você dizer isso, porque eu estaria sendo leviana aqui e poderia colocar alguém numa situação ruim, né? Mas eu digo assim, isso seria Primeiro, No avalie, mínimo, vamos dizer assim, analise a matrícula Não- inteira, independente de tempo, né? Às vezes tem uma falha na matrícula, Pedro, que está lá atrás, tá? uma nulidade. Aí já não é mais 10 anos. Aí já Então, assim, eu seria leviana dizendo, olha, basta você olhar aqui os 10 anos, Não, ver mas como é. o que eu Então, tô querendo dizer é assim, é que não adianta você ver só o último. Isso. O Você mínimo tem que- de cuidado, O você quer mínimo dizer. de cuidado, se tiver 10, mas 10 não, tem que ver os 10. Não seja muquirana, velho. E outra, Pedro, eu acho assim, se todas aquelas pessoas naquele período foram cuidadosos, como você, na realidade, o importante quando você avalia um antecessor é até quando ele era dono. Mas Não adianta, vou te dar um exemplo. Você vendeu o seu imóvel em 2000. Você está com problema hoje, em 2024. Esse problema que você tem hoje Sim, não não vai afeta o afetar. imóvel de 2000 que você vendeu em 2000. Então, às vezes, a pessoa
o antecessor tem a certidão da época. Você Uhum. consegue avaliar as certidões da época, você não precisa pedir mais certidões, tá? Então, por isso que eu digo, cada caso é um caso, né? Mas eu tô batendo nessa tecla pelo seguinte, porque tem um conhecido meu que comprou um imóvel e a imobiliária falou assim pra ele, não, você fica tranquilo que a imobiliária tira toda a documentação necessária. Aí antes da escritura... E essa documentação necessária é relativa, né? O que é a Exatamente. documentação necessária, né? Antes da assinatura da escritura, a imobiliária mandou pra ele os certidões da última proprietária. Aí eu falei, deixa eu ver isso aqui. A última proprietária não tinha, acho que 5 anos que era proprietária. Eu falei, não, cara, não é só isso aqui, não. Vamos pegar aqui os últimos 10 anos e tirar a certidão de todo mundo. Eu entendo como um mínimo razoável para você avaliar E a você vê- situação. E você pode pegar essa pessoa que estava com o imóvel há 5 anos, pode ser que ela, nesses 5 anos atrás, ela tenha, porque você não tira a documentação e joga fora, já havia, tá tudo certo, vou jogar fora. Não tem que Não, guardar. essa documentação tem que ser guardada, né? É a garantia de que você fez o que você deveria ter feito, que você tomou os cuidados que você comprou de boa fé e seguiu o caminho Porque correto com relação a isso. Porque tem uma palavra mágica no meio de tudo isso. É a boa fé. Se você provar que você comprou de boa fé, é meio caminho andado, né? Pois é. Então, o que que acontece? Não basta você ver, sabe que está em ordem e joga fora. Guarde. Uhum. Até porque tem isso. Se essa pessoa que você colocou, no seu caso, do Pior, seu sabe amigo, o que é? ela tem as certidões de quando ela comprou 5 anos e te traz, olha, foi aqui, foi em, sei lá, vou colocar 2019. Uhum. Em 2019 tem a certidão do antecessor, tem a certidão daquela pessoa que vendeu para ela, você não vai precisar olhar, você vai precisar conferir essas certidões, né? Ver se está tudo em ordem, como ela já deve ter conferido na época, você confere e dá seguimento à sua transação. Quer dizer, não é que seja um bicho de 7 cabeças, mas isso às vezes vira um emaranhado para quem não está habituado com isso, Uhum. né? Não, é assim. Eu trabalhei em construtora já há muito tempo, né? Eu acho que eu aprendi da pior forma. Porque eu é que tinha que fornecer os documentos para quem estava comprando o apartamento. Você era o departamento jurídico? Não, Estava no departamento jurídico? nessa época eu estava no departamento jurídico. Era uma construtora grande, tinha várias pessoas, era só uma pecinha no quebra-cabeça ali. Uhum. E a minha função era, quando a pessoa ia comprar financiado, o banco queria ter toda essa garantia para poder emprestar o dinheiro. E eu tinha que fornecer essa documentação. E na época eu era menino, moleque, não tava nem fazendo a faculdade ainda. Aí eu ficava pensando, por que o banco quer esse bolo de documento aqui? Aí eu tive o primeiro professor da minha vida, se ele estiver me assistindo, eu vou dar um abraço para ele, Dr. Carlos Arthur André Leite. Aí ele me falou, não, vem cá, Pedro, eu vou te explicar. Antes mesmo de eu começar a faculdade, ele já me ensinou o que era uma fraude de execução, o que era fraude acredoso, o que era uma ação pauliana. Eu com 17 anos já estava começando a aprender essa vida. E você já. colocou um ponto aí importante, né? A gente está falando de escritura, mas a escritura, quando você vai num cartório de notas, você está pagando com recursos próprios, você vai no cartório de notas, gera a sua escritura e vai para o registro de imóveis. Mas, às vezes, você está fazendo financiamento bancário. A maior parte das pessoas necessita de financiamento bancário para fazer a compra, né? E, no caso do financiamento bancário, o contrato de compra e venda deste banco, né, que é o agente financeiro que você escolheu para fazer seu financiamento, ele tem força de escritura. Você não precisa ir no cartório e fazer uma nova escritura. Ele o tem contrato força, da Caixa. seja você que da comprou- Caixa ou qualquer outro Você que banco. comprou pela Minha Casa Minha Vida. O contrato da Caixa é a sua escritura. Outra coisa, as pessoas às vezes pensam, bom, eu estou comprando com financiamento, eu estou seguro. Eu não tenho risco nenhum. Isso é um Você outro acredita ponto. que o meu professor ensinou isso na faculdade? Na realidade, Pedro, no passado, o banco, o agente financeiro, vamos dizer, ele era mais exigente com relação à documentação. Tá. Eu acho que mediram esse risco, o risco tornou pequeno. Então, hoje, a negociação, além de ser mais rápida, isso é um lado bom, né? Hoje, um financiamento imobiliário caminha com muito mais facilidade. Eu, por exemplo, lá no escritório, tenho acesso ao banco, faço aquilo muito rápido, caminho com o processo do meu cliente muito rápido. Mas não significa que, se você está com financiamento, que você não tem que tomar os mesmos cuidados, tá?
porque o seu critério de avaliação como comprador, eu acho que é muito mais exigente do que o critério de avaliação do banco como agente financeiro. Então, eu não entendo que você deva dispensar essa avaliação por um profissional capacitado só pelo simples motivo de você estar financiando. Então, eu acho que isso é importante também colocar. Mas isso você me lembrou de uma coisa que me revoltou muito na época. Tinha um professor, eu não lembro se era aula de processo civil, eu não lembro qual era a matéria, mas eu lembro do professor. O professor não era muito... Tinha muita coisa. Ele era especialista em direito de família. Aí faltou um professor de outra área, acho que era processo civil, a faculdade pegou e falou, ó, vai lá, dá essa aula para essa turma aqui, eles são todos estudantes, ninguém nem vai perceber a diferença. Aí quando ele estava falando sobre isso com a gente, qual foi a conclusão dele? O conselho que ele deu pra gente? Financia pelo menos uma parte, que assim o banco analisa. Mas você sabe que no passado muita gente fazia isso. Vou financiar um pedacinho porque eu tenho o departamento jurídico do banco avaliando. Escuta, mas estávamos ali estudando para ser advogados. Aí o cliente vem me procurar, doutora, analisa esse documento aqui para mim. Não, compra financiado que é mais seguro. Eu fiquei com a raiva daquele professor na época. Eu não concordo com isso também, não. Eu também acho que... E até aproveito o momento que você colocou para dizer o seguinte. A gente não tem condição de ter conhecimento de tudo, né? Então, cada um, como diz o ditado, cada macaco no seu galho, né? Então, assim, é legal que você procure um profissional da área, porque eu também já deparei com profissionais de direito, que são bons profissionais, mas o cara pode ser excelente no trabalhista. Por exemplo, se você me contratar como criminalista, primeiro que eu não vou aceitar, porque não é o meu... Vamos supor, então, não adianta. É minha amiga, e eu já vi pessoas que vêm de uma outra área atendendo um cliente, ou porque é um amigo, ou porque é um parente, e você percebe claramente que não fez a avaliação correta. Lá no escritório, mesmo assim, eu tomo o caminho e dou um ensejo para seguir da forma correta. Mas você vê, às vezes, e outra, se você está com um profissional, tem coisas que eu não vou impor se o profissional dispensar. Ele que está sendo responsável por aquilo, né? Então, o que acontece? Eu acho que é importante você também procurar um profissional habilitado daquela área. Porque, às vezes, você traz uma pessoa de outra área e eu percebo com clareza que a pessoa não consegue. Meu cunhado é advogado. Vou trazer meu cunhado. E, às vezes, é muito capaz, mas lá na área dele, né? Cada um tem uma especialidade, né? Tanta especialidade, tem direito... eu tenho especialidade que eu nem sabia que existia. Aprendi trabalhando numa faculdade de direito. Tem direito médico odontológico, tem direito militar, tem direito digital. E agora que esse mundo digital, isso tem advogado especializando em direito digital. É um mundo para ser estudado. É verdade. Então, quer dizer, aí você não tem como o advogado ser clínico geral. Ele tem que se especializar numa área. O ideal é que seja realmente um especialista da área ou que tenha conhecimento do que você vai cuidar, né? Seja na área imobiliária ou seja em qualquer outra área. Eu acho que isso é essencial, realmente. É o mínimo, assim, né? E também procurar saber quem é o advogado, né? Procurar referências, porque advogado não tem... É como qualquer profissional, né, Pedro? Como qualquer profissional. Mas o advogado, eu acho que tem que ter um cuidado maior. Porque o advogado pode estragar a sua vida de um jeito. Mas não é só o advogado que pode fazer esse estrago. Mas você concorda? Quer dizer, mas a pessoa não leva muito a sério. É verdade. Mas a pessoa fala, não, tem uma B, então tá bom, então serve. É só pra assinar pra mim lá. Não precisa. Não é bem assim, né? Não é só assinar, não. Não é só assinar, não. Tem razão. Tem que analisar bem, né? Procurar referências. Sem dúvida. Né? Conversar com outras pessoas. Escuta, buscar o que já fez, né? Saber o que já fez. Essa área, saber o que já fez. Claro. Né? Com certeza. Mas é isso. Será que a gente falou? Não falou tudo. Tudo que fosse pra falar tudo que tinha que falar, não dá, né? Falar tudo não dá, né? Não cabe num podcast. Mas eu acho que já deu uma boa esclarecida aí, né? Pra quem é dessa área. Você acha que tem mais alguma coisa que queira isso, perguntar, né? que queira questionar com relação Temos a isso? perguntas aí ao vivo ou não? Agora... Não, tem só um comentário. Quem comentou aí? Vou mandar um abraço. Quem comentou? Calma aí. Neste momento, Gustavo Rodrigues está ali atrás da câmera. Amorinha, que tema de suma importância.
É um Coração. tema de... Então, É verdade. um de suma abraço pra importância. Amorinha, né? Que fez esse comentário aí. Bom, Pedro, eu fico à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida específica, querer me fazer algum Coloca de novo o questionamento, GC dela, Igor. eu respondo. Às vezes a pessoa está seguindo nessa linha, querendo, sei lá, tirar alguma dúvida pelo menos, não tem problema nenhum. Pode fazer a pergunta, mandar para mim, eu respondo sem problema nenhum. E aí, se quiser contratar também, Também, claro. ou comprar um Mas imóvel... independentemente da contratação, às vezes a Ah, pessoa está com uma lembrei. dúvida específica sobre o assunto que nós falamos Uhum. aqui, sei lá, Tá. alguma coisa Um estudante numa de direito, por linha, exemplo. por exemplo. Mas às vezes a pessoa leiga tem alguma coisa. Qual o caminho que eu devo seguir para fazer isso? Ou às vezes até um Não- advogado, né? não é. Igual a gente falou, ninguém sabe Claro, tudo. Às vezes não não é dá, especialista não dá. nessa área, Claro que tá, não. tá aprendendo e Né? quer tirar uma dúvida. E a pessoa às vezes está começando a buscar, a querer comprar um imóvel. Outra coisa, com relação a financiamento imobiliário, independente da pessoa estar comprando lá comigo, se ela estiver comprando, se ela precisar de ajuda com relação a isso, a gente ajuda com Parte de relação aprovação do financiamento. Isso, entendi. essa parte do financiamento imobiliário não tem Tem um custo para a nome. pessoa, se ela quiser que a gente dê essa assistência, viu? Tem A um gente nome dá esse essa trabalho assistência. agora, é assessoria imobiliária. Tem um nome, eu já vi empresas que são especializadas nisso. Aham. Tem. Tem um nome, não lembro agora. Acho que é assessoria imobiliária, alguma coisa assim, assessoria de financiamento, alguma coisa assim. Mas eu lembrei de um caso interessante, inclusive foi um professor, Dr. Alessandro Segala. Eu gravei um podcast com ele, a gente conversando sobre esse tema também. E ele falou assim, você vai comprar um imóvel. Ele falou que já teve um caso de uma pessoa que comprou o imóvel do João, passou a escritura, tudo bonitinho, e o João não era o proprietário do imóvel. O imóvel era do Joaquim. Mas aí eu falo, a certeza de que você está comprando o imóvel da pessoa correta já começa pela matrícula. A gente não está falando da importância dela. Mas olha só, olha onde vai a criatividade da pessoa que quer fazer uma coisa errada. O cidadão Fraude. falsificou o RG do João. Pegou o RG do João, Meu Deus. colocou uma foto dele e fez um negócio tão bem feito que o escrevente, o cara do cartório, olhou e acreditou que era real. E lavrou a escritura. Meu Deus. Aí eu perguntei na ocasião, falei, meu doutor, como é que eu faço? Aí ele deu um conselho assim que eu não tinha pensado nisso ainda, mas que foi se for um advogado, você entra no site da OAB, vai ter a foto. Aí você vê se a pessoa que te vendeu é aquela que está na foto. Se for, sei lá, um dentista, um médico, você entra no CRM lá. Se não for nenhuma profissão que tenha um órgão de classe que você vai conseguir consultar na internet, vai na polícia, no departamento que emite os RGs, tem uma certidão lá que você paga uma taxinha, eles te dão um espelho do RG, onde vai ter a foto. Pra você ver se aquele RG não é falso, aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Mas eu também acho assim, existe uma responsabilidade do cartório também, né? Mas você vai... Porque o cartório Mas você vai pagar pra ver, doutora? não, claro que não. O que eu estou dizendo é que o cartório checa isso no momento da escritura, né? No momento de lavrar a escritura, ele checa essa documentação. Com certeza, quer dizer, quando a pessoa está predisposta à fraude... Não dá pra saber se o escrevente estava envolvido. Pelo menos eu não sei, nem vi processo, ou escutei o caso. Mas você imagina, o escrevente pode ter sido vítima também. Pode muito bem, pode não ser, mas pode muito bem ter sido vítima. Claro que sim. Já pensou? Porque Claro também o que cara, sim. você acha que um Você escrevente vê vai quantos pôr a cuidados carreira tem dele? que ter, E né? era um imóvel, e tudo isso foi possível porque era um imóvel no litoral. Sabe aquela casa de praia que o dono fica meses sem ir? Era isso. Por isso que o cara conseguiu fraudar. Então, eu imagino que um imóvel desse nem tem grande valor. Então, quer dizer, você acha que o escrevente vai pôr a carreira dele em risco por causa de uma propina que possa envolver um imóvel desse valor? Não vai. Eu acho, um achismo, puro achismo, eu acho que o escrevente foi vítima junto com a pessoa que comprou. Tem grande chance disso, sim. A gente parte do princípio do boa-fé, né? Então, a gente parte do princípio que ele também passou por isso, né? Muito chato tudo isso.
Mas tem que tomar os cuidados, não adianta, Pedro. Né? É isso? Quer É mandar isso. um recado pra alguém? Um abraço? Lembrou de mais alguma história pra contar? Eu fico à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu Manda um abraço ao respondo, pessoal pode da mandar. prática lá, o pessoal que trabalha Um abraço contigo. para todos que estão nos ouvindo, tá, gente? Muito obrigada. Obrigada, viu, Pedro? Foi muito bom. Demorei para vir, né? Pois é, né? A correria Mas, do gente dia a dia, mas importante é deu assim. certo dessa. Gente importante é Não, assim, gente importante, a agenda é corrida, é difícil. São Paulo nos engole, né? Né? Então, uma correria danada, mas dessa vez deu certo. Falei para ela, nem que chova canivete, hoje eu vou. E veio Eu vi. mesmo, olha que veio. Cheguei em cima da hora, mas vim. E eu já anunciei no último, segunda-feira veio um médico aqui, e eu falei, não, quarta-feira agora vem a doutora Odaléia, aí eles falaram assim, ela não vim. Tá bom, obrigada, viu? Imagina, eu que Obrigada agradeço. pela confiança. Bom, gente, esse foi mais um Faladoria, hoje edição Habeas Verbum com a doutora Odaléia Santiago. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. UCU View, Falado Ria. Habeas Verbum.